Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem na medida do possível. Hoje nós temos mais uma aula de economia política. Eu estou gravando essa aula, é domingo, 7h40 da noite, após um dia tenso de manifestações, e a gente acaba não tendo como não falar sobre política no nosso dia a dia. Então é muito importante a gente saber realmente os fatos políticos que aconteceram no passado, saber o que foi estudado para a gente se posicionar e poder dar a nossa opinião da melhor maneira possível. Eu acho que isso é muito importante. Principalmente na situação que a gente se encontra hoje, né? Você não sabe se você pode sair na rua, se você não pode. Você está em casa, se precavendo de muita coisa, enquanto tem um monte de gente fazendo manifestação e a política está um caos. Então, é muito importante a gente realmente estudar para a gente até se posicionar em nossas conversas do dia a dia, certo? Quando a gente fala de economia política, invariavelmente a gente vai se defrontar com fatos e com pensadores que não está de acordo com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente gosta, né? Mas é muito importante a gente entender, ouvir, analisar as duas partes e realmente ver se aquilo que você acredita é o correto ou não. Para você, claro, né? Porque isso vai muito de opinião para opinião. Tanto que eu trato essa matéria com muita cautela por causa disso mesmo, para não parecer que a gente está tratando alguma coisa como ideologia, certo? Longe de mim querer fazer ideologia, alguma coisa do tipo. Eu acho que as discussões que nós tivemos em sala foi até por isso mesmo, porque a gente tem que, no mínimo, saber ouvir os dois pontos e equilibrar tudo isso, certo? Tanto que hoje nós vamos falar sobre a crítica à economia clássica, que, se vocês verem, que é um clássico de Karl Marx. Muita gente é contra os preceitos dele, né? Que é um preceito esquerdista. Então, até por isso que eu fiquei até meio assim em gravar essa aula de hoje, após ver tantas notícias no Instagram, na internet, sobre essas manifestações. Mas a ideia realmente é passar o que ele estudou, tá? Então, não é fazer ideologia de nada, não é isso que é o meu objetivo junto a vocês. O meu objetivo é mesmo repassar aquilo que já aconteceu e aquilo que vocês precisam saber para ter a opinião de vocês, certo? Espero receber feedbacks dessa aula de hoje, que vocês fazem conexões com tudo que está acontecendo aí nesse mundão afora, e que a gente, estando dentro de casa, possa realmente tomar uma decisão do que a gente acredita, certo? Eu já estou compartilhando minha tela aqui com vocês, tá? Que na última aula a gente falou um pouco sobre o que foi, o que é economia política, e estudamos um pouco sobre a economia política clássica, até que ela foi se dissolvendo ao longo do tempo. A economia política clássica, ela vai sofrer uma crise quando a ordem burguesa abandona a cultura ilustrada. E o proletariado começa a entender que seu trabalho tem valor. Ou seja, lembra que a gente comentou bastante sobre a cultura ilustrada, que a burguesia ela meio que dominava essa parte da política na época até então, né? Que ela meio que, vamos se dizer, o que a gente pode... Vamos voltar na história do pensamento econômico, que foi a aula que eu gravei agora há pouco. Quando se tem a quebra do sistema feudal e os capitalistas começam a tomar o poder, eles começam a perceber que até então aquela distribuição que se tinha da sociedade na época não era tão interessante. Por quê? Porque a burguesia, os nobres estavam no poder junto com a igreja e abaixo deles estavam a burguesia e estavam os camponeses. Após uma revolta dos camponeses, que acabaram morrendo muitos deles nessa revolta que teve junto aos senhores feudais, a classe que se destacou foi os capitalistas, certo? Então, os capitalistas eram aqueles que se detentiam do capital, então eram os detentores de terra, matéria-prima, maquinários, pequenas fábricas da época. Então, eles começaram a ter essa ascensão, tá? Que é a burguesia em si. Então, quando a burguesia começa a ter essa ascensão,
ela começa a perceber que ela pode ter muita acumulação. Então, cada vez mais ela vai estar acumulando capital. Que o capital é tudo isso que eu falei para vocês. Então, deriva disso os capitalistas. Então, os capitalistas são aqueles que cada vez mais eles adquiriam esse capital, que é terra, matéria-prima, maquinários, mais eles conseguiam produzir. E produzindo cada vez mais, eles começam a contratar as pessoas. Ou seja, a pirâmide se inverteu. Então, a burguesia toma o lugar que antes era da nobreza, e agora eles conseguem ter poder em cima dos camponeses, que eram a classe mais baixa, certo? Que, no caso, se tornou os trabalhadores, o proletariado. Então, quando a gente fala de economia política clássica, é quando a burguesia começa a perceber que ela, cada vez mais, ela está ganhando recursos aqui, ó. As características de propriedade privada, capital, salário, lucro, fazem parte de qualquer forma de organização social normal ou civilizadas e devem ser sempre preservadas. Porém, a burguesia, ela cada vez mais adquiria capital, aumentava seu capital, ganhava lucro e deixava de pagar e pagava pequenos salários ao proletariado. Então, cada vez mais ela foi enriquecendo, adquirindo capitais e pagando menos salários. Então, por isso que nota-se, quando a gente está falando de uma estrutura social dentro de uma economia, você acumular riqueza, você ter capital, você ganhar salário, você ter lucro, faz parte de qualquer sociedade, certo? Mas nesse momento a gente vai começar a perceber que o proletariado nota que seu trabalho tem valor e que ele não está sendo pago substancialmente por isso, pelo valor que ele tem, certo? Aí então começa a ter a crítica a essa burguesia. Por quê? Porque a burguesia cada vez mais vai adquirir, certo? Vai acumular capital e com o passar do tempo vai pagar cada vez menos salários. Por quê? Eu que tenho capital, eu sou detentor do capital, as pessoas trabalham para mim, eu já estou pagando o mínimo que eu posso, certo? A vida da sociedade é a produção de material, ou seja, se a vida da sociedade está baseada nisso de produzir bens para uma economia, então quem consegue quem detém a base produtiva é aquele que mais vai acumular, correto? Então, para viver, os homens devem estar alimentados, ter roupas, possuir outros bens materiais. E para possuir esses bens, os homens devem produzi-los. Então, eles trabalham para produzir, correto? Então, vamos supor dessa forma: se eu detenho capital e eu preciso de pessoas que consumam, então eu preciso também de pessoas que trabalham para produzir. Essas pessoas que estão produzindo para mim, na qual que eu estou gerando riqueza com isso, vai consumir esse mesmo produto. Eles vão acabar consumindo. Então, note que eles começam a perceber que o capitalista ele acaba acumulando muita riqueza porque tem pessoas trabalhando aqui e a própria pessoa volta com o capital, tipo, acaba consumindo o mesmo produto que ela produz. O salário dela acaba voltando para o capitalista. Então, o processo de produção dos bens materiais pressupõe os seguintes aspectos: o trabalho do homem, o objeto de trabalho e os meios de trabalho, certo? A gente vai ver um separadinho do outro. Então, o que a gente precisa perceber? Que para produzir esses bens materiais, a gente necessita do trabalho, do objeto e dos meios de trabalho para que chegue até ele. Um minutinho. Então, o trabalho é uma atividade racional do homem, no processo da qual ele modifica e adapta objetos da natureza para a satisfação de suas necessidades. O trabalho é uma necessidade natural, uma condição indispensável à existência dos homens. Sem o trabalho, seria impossível a própria vida humana. Então, vamos supor que dentro da sociedade e dentro mesmo dessa base capitalista, é necessário o trabalho. Por quê? Porque não adianta nada eu ter o capital, que é terra, matéria-prima, terra, matéria-prima e máquinas, se eu não tenho o trabalho do homem para transformar tudo isso. Então, aqui até diz, sem o trabalho seria impossível a vida humana. Então, eu não consigo produzir nada se eu não tiver o trabalho, correto? Então, essa é a primeira parte que se começa a perceber que o trabalho é uma atividade inerente da produção. Então, precisa do trabalho para que se gere a produção de bens. O objeto de trabalho.
é tudo aquilo sobre o que atua o trabalho do homem. Os objetos de trabalho podem ser fornecidos diretamente pela natureza, como, por exemplo, a madeira ou os minérios. Os objetos de trabalho anteriormente submetidos à ação do trabalho, como os minerais, uma usina metalúrgica, o algodão numa fiação ou o fio numa tecelagem, tomam a denominação de matéria-prima. Ou seja, o objeto de trabalho é aquilo que onde eu tenho trabalho e eu consigo transformar. Então não adianta nada eu ter o trabalho se eu não tenho o objeto do trabalho. O que ele deu o caso? Se eu vou fazer um tecido e não tenho algodão, eu tenho a pessoa que faz o tecido e não tem algodão, o produto final também não vai ficar pronto. Se eu tenho um minério, eu tenho a metalúrgica, eu tenho o trabalho, só que se eu não tiver um minério, eu não vou conseguir refinar ele, eu não vou conseguir gerar alguma coisa. Então, para que também gere a produção, eu preciso do trabalho e do objeto dele, que aqui é denominada matéria-prima. E os meios de trabalho, que são todas as coisas que, com a ajuda das quais o homem atua sobre o objeto de seu trabalho, se modifica. Então, entre os meios de trabalho, figuram antes de tudo os instrumentos de produção e também a terra, as edificações produtivas, as estradas, os canais, os depósitos. Então, o meio de trabalho seria, por exemplo, a máquina de fiação. Então, eu tenho trabalho, eu tenho algodão. Mas para que eu consiga fiar para fazer um tecido, eu preciso da máquina. Então, eu necessito da ajuda do homem. Então, esse meio que está entre o trabalho e a matéria-prima, é necessário da ajuda do homem também para se modificar. E da mesma forma, se eu tiver a matéria-prima e não tiver o trabalho do homem e tiver a máquina, eu também não consigo produzir. Então, note que eles começam a fazer uma cadeia produtiva na qual é necessário a atuação do homem em todas as partes produtivas, em todas as situações. Então, não adianta o capitalista ter tudo o que ele precisa se ele não tem o trabalho, certo? Se ele não tem, ele pode ter o capital disponível, mas se ele não tem o trabalho do homem, ele não consegue produzir. Na composição dos meios de trabalho, o papel determinante cabe aos instrumentos de produção, que incluem toda a variedade de instrumentos empregados pelo homem em sua atividade laboriosa, a começar pelos toscos instrumentos de pedra que o homem primitivo, até as máquinas atuais. O nível de desenvolvimento dos instrumentos de produção serve de medida ao domínio da sociedade sobre a natureza, de medida do desenvolvimento da produção. Então, ele está dizendo aqui também que os meios de produção, eles podem ser os instrumentos de produção, certo? Então, conforme vai se desenvolvendo aquela produção, a sociedade, ou o domínio sobre aquela produção, cada vez mais esses instrumentos vão melhorando para facilitar a produção ou aumentar ela. A forma de propriedade dos meios de produção determina a situação dos homens no sistema de produção social, a estrutura de classes da sociedade. Quando a forma predominante é a propriedade privada, capitalista dos meios de produção, os operários são privados dos meios de produção e, por isso, obrigados a trabalhar para os capitalistas, que se apropriam do produto do seu trabalho. Ou seja, ele está dizendo aqui que para que quando se o capitalista que detém esse meio de produção, que é o maquinário, seja a matéria-prima necessária, ele vai se apropriar do trabalho. Então, por isso que ele paga sempre cada vez menos o capitalista, nesse ponto de vista da crítica à economia política, tá? Na crítica da economia política, ele começa a perceber que os capitalistas vão pagar cada vez menos para o trabalhador, para que ele não se aproprie desse meio de produção e ele não consiga se desenvolver. Devido a isso, também as relações de produção no capitalismo caracterizam-se pela presença de contradições antagônicas e de uma aguda luta de classe entre os capitalistas e operários, e igualmente pela luta de concorrência entre os capitalistas para obtenção de lucros mais elevados. Então começa a ter aqui a percepção de que os operários sempre vão lutar para estar crescendo cada vez mais, e os capitalistas sempre querendo mais lucro. Tá? Essa luta de classes vai ser dividida dessa forma, porque o trabalhador nunca vai conseguir adquirir os meios de produção, e o capitalista sempre vai querer obter mais lucro em cima dele. Nas condições do socialismo, domina a propriedade social dos meios de produção em suas duas formas,
a estatal, que é de todo o povo, e a colcosiano, cooperativa. Aqui foi liquidada a exploração do homem pelo homem e os trabalhadores trabalham para si, para a sua sociedade. Então, o que o Karl Marx começa a pensar? Que se ele dissolver o capitalista, pegar, vamos se pensar assim, a propriedade social, ser de todo mundo, os meios de produção. Então, note que a gente estava dizendo até agora que quem era detentor dos meios de produção era o capitalista. Então, ele pensou da seguinte forma: se esse meio de produção fosse uma forma estatal, que é de todo o povo, do governo, ou fosse de uma cooperativa, ele tirava essa exploração do homem. O homem conseguia trabalhar para si de igual para igual. Então, essa é a ideia que o socialismo estava colocando, de que se fosse do governo tudo isso e dividisse para todo mundo, ou que se fosse uma cooperativa também que se dividisse para todo mundo, a exploração do homem que o capitalista fazia também iria se reduzir. A distribuição dos produtos do trabalho depende da distribuição dos meios de produção. Ou seja, se eu tenho os meios de produção, então vai ser mais fácil eu dividir o produto do trabalho, que é a matéria-prima. Se os meios de produção encontram-se em propriedade das classes exploradores, então também a distribuição dos produtos do trabalho realiza-se com fins de enriquecimento dos exploradores e em prejuízo dos interesses dos trabalhadores. Então, isso que ele está dizendo, que se o capitalista, além de deter o meio de produção, deter também a distribuição desse meio de produção, ele vai cada vez mais se enriquecer na exploração em prejuízo dos interesses dos trabalhadores. Ou seja, além de eu deter tudo isso, os capitalistas também vão deter a distribuição dos meios de produção. Ou seja, a forma como esses meios de produção são distribuídos, se está na mão do capitalista, ele vai cada vez mais se enriquecer em cima disso e explorar o trabalhador. Então, a ideia era a distribuição desses bens entre a sociedade para que ficasse cada vez mais fácil para que o povo trabalhasse entre si. Tá? Aumentar o interesse dos trabalhadores e diminuir cada vez mais o interesse da classe capitalista. Se, entretanto, os meios de produção constituem a propriedade social, socialista, então também o produto do trabalho são distribuídos de acordo com interesses da ampliação da produção socialista e da elevação do nível de bem-estar material e cultural dos trabalhadores. Ou seja, então, o que ele pensava? Quando fez essa crítica à economia política clássica? Ele pensava que se os meios de produção tivessem um conceito social, que a forma desse meio de distribuição fosse dividida em classes, também o produto do trabalho seria distribuído de acordo com as classes. E a elevação do nível de bem-estar material e cultural dos trabalhadores também ia ser melhor. Quase espirrei aqui. Eu não consegui parar. Vamos lá. Então, vamos pensar da seguinte forma, que ele pensava que o meio de produção, ele deveria ser de propriedade social também, que ele não seria de propriedade apenas do capitalista, porque dessa forma ele conseguia distribuir igualmente, ter uma produção igual e distribuir essa produção da mesma forma. O que esses meios de produção gerava? Por quê? Por mais que as pessoas trabalhassem para esse capitalista, ela não tinha um nível de bem-estar material e cultural pelo menos parecido com os capitalistas, entende? Ele dizia que, era muito difícil pensar e os capitalistas tá enriquecendo tanto e as outras classes sociais não manterem o mesmo nível de bem-estar. Então, essa que seria a ideia. A ideia seria que esses meios de distribuição também fosse distribuído igualmente entre a sociedade, não só ficar apenas na mão do capitalista. O trabalho assalariado e o capital, por sua vez, pressupõem toda outra série de elementos como a troca, a divisão do trabalho, os preços, etc. E essas noções demonstram que cada conceito pode se decompor em outros que se tornam parte essencial da sua explicação. O capital, por exemplo, não é nada sem o trabalho assalariado, sem o valor, o dinheiro, o preço
e etc. Então, o trabalho assalariado e o capital, ele também ia se decompondo ao longo das classes sociais, porque ele faz parte da essencialidade de tudo isso. Então, não adianta nada se o capitalista ter tudo que tem e tenha todo o capital acumulado, se ele não decompõe tudo isso em salários e em benfeitorias, vamos dizer, para os seus trabalhadores na época. Então, o capital não vai ser nada sem o trabalho, sem o valor, o dinheiro e o preço. Porque se eu não tenho quem produz o produto final, o capitalista pode se ter todo o capital disponível, porque não vai ter o valor, não vai ter o dinheiro e não vai ter o preço. Essa que era a ideia. Então, cada regime econômico constitui um quadro contraditório e complexo. A tarefa da investigação científica consiste em descobrir, por trás da aparência exterior dos fenômenos econômicos, com a ajuda da análise teórica, os processos profundos, os traços fundamentais da economia, que exprimem a essência de determinadas relações de produção, abstraindo ou pondo de laços os traços secundários. Ou seja, não adianta a gente pensar que uma economia vai ser igual a outra, e a gente traçar políticas de uma parecida com uma economia ou outra. Mas o certo da investigação científica, nesse caso, que da crítica da economia política, era exatamente essa, em descobrir, tipo, dentro do histórico de uma economia, como que eu vou tratar ela, como que eu vou traçar as políticas corretas dentro daquela economia. E dentro da crítica da economia política, o materialismo dialético é o conceito principal que Marx usava. Então, ele determinou essa teoria dele como materialismo dialético, que consiste em se ascender das categorias econômicas mais simples para as mais complexas, o que corresponde a um desenvolvimento gradual da sociedade, seguindo uma linha ascendente dos estádios inferiores para os superiores. O que ele pensava? Que dessa forma, se você ascender as categorias econômicas mais simples para as mais altas, seria mais fácil de desenvolvê-las, porque as mais altas já estão desenvolvidas. Então, para distribuição, começar de baixo para cima. Nessa ordem de investigação das categorias da economia política, a investigação lógica é o reflexo do curso histórico do desenvolvimento social. Então, é isso que ele pensava. Então, eu tenho que analisar o desenvolvimento social, o histórico dessa economia, para que eu consiga realmente estabelecer de cima para baixo, de baixo para cima, o desenvolvimento de cada classe social. O método consiste em ascender das categorias econômicas mais simples para mais complexas, o que corresponde a um desenvolvimento gradual da sociedade, seguindo uma linha ascendente dos estádios inferiores para superiores. Isso já estava no outro slide. Na análise das relações de produção capitalista, é destacada a relação mais simples, aquela que mais frequentemente se repete, a troca de uma mercadoria por outra. Nessa célula, a economia capitalista estão contidas em embriões a contradições do capitalismo. Ou seja, o que ele fala? Então, para eu começar a ascender essas classes inferiores, eu posso começar lá do início da economia monetária, no início do capitalismo, que era a relação de troca. Então, realizar essas relações de troca entre as camadas mais simples para que elas conseguissem se ascendendo. Que isso seria a contradição do capitalismo, totalmente a contradição. Então, ela estava dizendo, ele coloca até aqui, nessa célula da economia capitalista, estão contidas em embrião as contradições ao capitalismo. O que ele dizia? É o mais básico, é a coisa mais simples a se fazer, é o começo de tudo, que vai tudo contra com o que o capitalismo prega. Assim, conceitos elementares sobre a mercadoria e dinheiro são dados ainda na caracterização das formações pré-capitalistas. Já sob um aspecto desenvolvido, essas características são examinadas no estudo da economia capitalista, onde elas atingem seu pleno desenvolvimento. O mesmo critério de exposição é também empregado em relações à economia socialista. O conceito elementar sobre a lei econômica fundamental do socialismo, sobre a lei do desenvolvimento planificado e proporcional da economia nacional.
sobre a distribuição do trabalho, sobre o dinheiro, valor e etc. É dado na seção que se trata do período... Certo. A gente vai estudar bastante essa parte, nessa parte do capitalismo ao socialismo, certo? Vamos estar comentando isso também nas próximas aulas. A ideia aqui que ele mostra é que ele não está dizendo que eles não vão chegar a um desenvolvimento capitalista. Então, esses conceitos vão ser conceitos básicos do que os capitalistas pregam, e isso vai se desenvolvendo até chegar ao seu plano de desenvolvimento. Eles vão pegar teorias básicas do capitalismo e vão desenvolvendo elas da forma socialista, com uma relação à economia socialista, que é a ideia de começar a elevar as classes sociais, uma de cada vez não, elevando aos poucos as classes sociais, para que no futuro, ao longo prazo, elas consigam se equiparar aos capitalistas. Pessoal, a ideia dessa parte da crítica da economia política é tentar mostrar para vocês que quem fez essa crítica foi Karl Marx, porque ele estava nesse momento realmente onde o capitalismo estava muito exacerbado, estava em crescente naquele momento da Europa capitalista, e nesse momento ele começou a perceber que os trabalhadores estavam sendo muito explorados, e que realmente precisava fazer alguma coisa em relação a tudo isso. Sabe-se que ele se dedicou a vida inteira e todas as suas obras para isso, e que não aconteceu em nenhuma economia o que ele pregou, essa parte socialista, de ascensão das classes. Desde aquela época que até hoje a gente vê facilmente que há o capitalista e que para esse capitalista existir, para que ele se desenvolva, ainda existem os trabalhadores e as outras classes. É muito comum nós vermos isso, é a base da sociedade, essa distribuição de como a sociedade se distribui, ainda é assim até hoje. Do mesmo autor que eu li o livro da Revolução dos Bichos, tem um livro também que mostra que é 1804, se eu não me engano o nome do livro. E é um livro muito legal também, que eu falo para vocês lerem, que mostra uma faceta um pouco diferente disso tudo que a gente está conversando. Que mostra que existe realmente uma pessoa que manda em tudo, mas ninguém sabe quem é, nesse livro. E que existem os trabalhadores, que ele está ali trabalhando todo dia para que essa roda se gire, para que tudo isso gire. Então, é basicamente isso que funciona. Lógico que hoje a gente sabe que os trabalhadores ganharam direitos e salários muito diferentes do que eram na época. Mas ter uma economia socialista, onde que tem essa igualdade, ainda a gente não vê até hoje. Ok? Eu espero ter passado da forma mais tranquila possível essa parte para vocês. Vou deixar novamente o link lá no Google. Como que fala? Formulários. Consegui testar, ficou certinho. Vocês não vão precisar pedir autorização para responder. Espero que estejam gostando. Qualquer dúvida, crítica, pode me mandar. Certo? Um abraço a todos. Espero vê-los em breve.